Irmão, irmã, você não chegou aqui por acaso. Existe uma guerra invisível sendo travada pela sua vida, mas hoje, pelo poder do Salmo 91, essa batalha será vencida. Seja muito bem-vindo à nossa corrente de oração baseada na Santa Palavra de Deus. Aqui, nós cremos na cura total, do alto da cabeça à planta dos pés. E não apenas cura física, mas emocional, espiritual e financeira também. Comente agora nos comentários: eu recebo essa cura em nome de Jesus, e compartilhe o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para interceder por você. O que você vai receber neste vídeo? Uma poderosa ministração com base no Salmo 91, promessas de proteção, livramento, restauração da saúde, abertura de caminhos e libertação de maldições. A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E em João 3,16, o amor de Deus nos é revelado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem algo acontecendo agora mesmo, bem ao seu redor, que você talvez não esteja percebendo. Há uma guerra silenciosa sendo travada na dimensão espiritual, e o seu corpo, a sua mente e a sua alma estão no centro dessa batalha. Mas existe um lugar secreto. Um esconderijo onde o mal não toca, onde a dor não entra, onde a cura flui como um rio. E é exatamente para esse lugar que eu vou te conduzir agora, pela palavra viva do Salmo 91. Você está prestes a entrar numa atmosfera onde o Espírito Santo age com liberdade. Um espaço de fé pura, onde a palavra não volta vazia. Esse conteúdo não é só para ser ouvido, é para ser sentido, vivenciado, absorvido com o coração aberto. Porque o que você vai receber aqui é mais do que uma oração. É um ato espiritual, uma blindagem, um banho de renovo sobre o seu corpo cansado, sua alma ferida, sua mente sobrecarregada. Se você está enfrentando dores físicas que a medicina não consegue explicar, doenças que vêm se repetindo em sua família, sensações de cansaço espiritual, esgotamento, pensamentos ruins, ou até mesmo noites sem paz, onde você não consegue dormir profundamente, então essa oração é para você, e não por acaso, porque o próprio Deus está te chamando para esse momento. Aqui, Ele vai tocar do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, para curar, para limpar, para restaurar. Agora, eu te convido a fazer parte dessa corrente de oração. É baseada nas Sagradas Escrituras. Não é superstição, não é ritual vazio. É fé direcionada. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você move os céus. E quando os céus se movem, nada permanece do mesmo jeito. Se você crer, diga agora com fé: eu recebo essa cura total em nome de Jesus Cristo. Repita isso com convicção, com autoridade, porque João 3,16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Isaías 41:10 nos garante: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E se você crê nessas palavras, então prepare-se, porque a cura já começou. Há momentos na vida em que a alma grita em silêncio e o corpo sente o peso de dores que não se explicam. Você acorda cansado, dorme agitado, sente que algo invisível te cerca. É como se uma sombra estivesse sempre por perto, tirando sua energia, drenando sua fé, sufocando seus sonhos. Mas há algo que o inimigo não quer que você descubra. Existe um refúgio, um esconderijo secreto, onde o mal não entra, onde a enfermidade perde força, onde o medo se dissolve diante da presença de Deus.
Esse lugar é descrito em Salmo 91, e hoje o Espírito Santo vai te conduzir até lá. Não é coincidência você ter chegado aqui. Enquanto muitos dormem afastados de Deus, você foi chamado para um despertar espiritual. Este é o momento em que o Senhor te encontra no íntimo do coração e sussurra: filho, filha, eu ainda posso te curar. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma oração, é um encontro com o poder da palavra viva. O Salmo 91 não é poesia, é arma espiritual, promessa eterna, escudo invisível que envolve e restaura. Cada versículo é uma chave. Cada palavra é um comando que abre os céus sobre sua vida. Imagine o toque de Deus percorrendo seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Imagine as dores se dissolvendo, a mente se acalmando, o coração se aquietando. Enquanto você ouve, o Espírito Santo começa a agir. Há anjos se movendo ao seu redor, há curas sendo liberadas, há correntes sendo quebradas. Porque quando a fé se levanta, o inferno recua. E esta é a atmosfera em que você está entrando agora. Uma atmosfera de libertação, cura e restauração completa. Não subestime o poder do que está acontecendo neste instante. A palavra de Deus não precisa de aplausos nem de emoção para ser eficaz. Ela precisa de fé. E a sua fé, mesmo que pequena, é suficiente para mover montanhas. O que você vai ouvir aqui é a verdade espiritual que muitos ignoram, mas que transforma completamente a vida daqueles que creem. João 3,16 declara o amor incondicional de Deus, e Isaías 41,10 reforça que você não está só. O mesmo Deus que curou leprosos, ressuscitou mortos e acalmou tempestades, é o mesmo que agora entra na sua casa, toca seu corpo, restaura sua saúde, devolve sua paz. Há uma corrente invisível de oração sendo formada neste momento. Pessoas em lugares diferentes, unidas pela fé em Jesus Cristo, clamando o mesmo salmo, acreditando na mesma promessa. Isso cria uma força espiritual que o inimigo não pode resistir. Quando você comenta seu pedido de oração, você se alinha com essa corrente de fé. É como acender uma luz no meio da escuridão. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, o mundo espiritual reage. Nada permanece imóvel quando a palavra é liberada com fé. Então, abra o coração, esqueça o tempo, desligue as distrações, respire fundo e permita que essa palavra entre em você. Este vídeo não é entretenimento, é intercessão, é propósito. É o próprio Deus te chamando para perto, para que Ele te cure completamente. E essa cura não será parcial, ela será total, física, emocional, espiritual e até financeira. Porque o mesmo Deus que cura o corpo também restaura o lar, protege os filhos e abre os caminhos da prosperidade. Enquanto você ouve, imagine a presença de Deus como um manto branco descendo sobre você. Esse manto cobre o medo, a dor, a ansiedade. Ele traz descanso. Onde havia agitação, agora há paz. Onde havia dúvida, agora há fé. Onde havia dor, agora há alívio. Não importa se os médicos disseram que não há solução. Não importa se a situação parece impossível. O Deus do Salmo 91 é o Deus dos impossíveis, e Ele está se movendo agora. Receba essa palavra como uma semente. Ela vai germinar dentro de você, vai produzir cura, libertação e força. A cada segundo que passa, algo está mudando. O mal está sendo desfeito, a enfermidade está perdendo o domínio, a tristeza está sendo arrancada pela raiz. A presença do Espírito Santo está fluindo e transformando tudo o que parecia perdido. Se você sente o toque de Deus, declare agora mesmo: eu recebo essa cura total em nome de Jesus Cristo. Diga com convicção, fale em voz alta. As palavras têm poder e a sua voz é instrumento do céu. Você não está apenas ouvindo, você está participando de um mover sobrenatural. E enquanto você declara, os céus se abrem
e o impossível começa a acontecer. Agora, permaneça, porque o que vem a seguir vai revelar a realidade espiritual que muitos ignoram, mas que você está prestes a compreender. A maioria das pessoas vive como se tudo fosse apenas físico, visível, palpável, mas há dores que não vêm do corpo. Há angústias que não têm origem emocional. Há enfermidades que insistem em permanecer, mesmo com todos os tratamentos. E a razão muitas vezes está além da medicina, além da lógica, além do que os olhos podem ver. É espiritual. E ignorar essa verdade tem sido a porta aberta para a permanência de muitos sofrimentos. Você já sentiu uma tristeza que não tem explicação? Já acordou no meio da madrugada com o coração acelerado, pensamentos ruins e um vazio que não sabe de onde vem? Já sentiu o peso de um cansaço que vai além do físico? Já enfrentou problemas que se repetem geração após geração na sua família, como se fosse uma sina, um ciclo sem fim? Isso não é coincidência. Isso é uma realidade espiritual e ela precisa ser enfrentada com armas espirituais. Há pessoas que vivem sob o peso de maldições hereditárias, palavras negativas liberadas na infância, pactos feitos por gerações passadas, invejas lançadas por quem disfarça carinho, mas carrega veneno no olhar. E essas pessoas, mesmo sem perceber, carregam no corpo e na alma as consequências desses laços espirituais. A enfermidade crônica que sempre retorna, a escassez financeira que nunca se resolve, a constante instabilidade emocional, a sensação de estar sempre por um fio. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado de lutar, cansado de buscar respostas, cansado de dizer que está tudo bem quando por dentro tudo está em pedaços. Mas o que o inimigo não quer que você saiba é que há uma solução. E ela começa quando você reconhece que essa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Efésios 6:12 já nos alerta sobre isso. E o que está acontecendo neste momento é exatamente essa guerra. Uma batalha espiritual entre o reino das trevas, que quer te aprisionar na dor e no medo, e o reino da luz, que quer te libertar e te curar por completo. A ansiedade não é só psicológica. Muitas vezes é o reflexo de uma alma desconectada do seu Criador. A insônia não é apenas excesso de pensamentos, mas a alma tentando encontrar descanso num mundo que só oferece ruído. A enfermidade recorrente pode não ser apenas uma falha do corpo, mas uma consequência de acessos espirituais abertos que precisam ser fechados pelo sangue de Jesus. E o que dizer da vida financeira travada? O dinheiro entra, mas desaparece. Portas se abrem, mas se fecham logo em seguida. Projetos são iniciados, mas nunca finalizados. Isso tudo pode ser sinal de uma ação espiritual contrária. O inimigo tem operado na área das finanças de muitas famílias, gerando escassez, dívidas, humilhações e levando muitos ao desespero. Mas Deus não te chamou para viver em miséria. A palavra é clara. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas essa promessa precisa ser ativada com consciência espiritual. E os filhos então? Quantos pais oram pelos seus filhos que se afastaram de casa, das coisas de Deus e mergulharam em caminhos escuros? Muitos jovens estão sendo bombardeados por influências malignas, se perdendo em vícios, em ideologias destrutivas, em relacionamentos abusivos, e os pais se sentem impotentes, perdidos, sem saber o que fazer. Mas Deus ainda ouve o clamor de um pai e de uma mãe que se colocam na brecha. A verdade é que a maioria das pessoas tenta resolver essas questões com soluções humanas, mas o espiritual só se vence com o espiritual. Não adianta só buscar ajuda no natural, se a raiz está no invisível. Você precisa entender que existe um mundo além do que seus olhos veem, e que ignorar isso é continuar andando em círculos, repetindo padrões,
convivendo com dores que já poderiam ter sido arrancadas. Neste momento, você tem a chance de fazer diferente, de abrir os olhos espirituais e entender que o primeiro passo para a cura é reconhecer a origem do problema. Se a raiz é espiritual, a cura também será. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos oferece. A verdade que liberta, o poder que limpa, a autoridade que quebra correntes. Você não está enlouquecendo. O que você sente é real. Essa opressão tem nome. Essa tristeza tem causa. Mas ela também tem um fim. E o fim começa agora, com a exposição dessa verdade que transforma. Se você sente que essa realidade descreve o que tem vivido, permaneça. Porque no próximo momento, você vai descobrir qual é o primeiro passo prático, espiritual e definitivo para mudar esse quadro. A cura começa onde a consciência desperta. Nada muda enquanto você permanece no automático, lidando com a dor como se fosse normal, aceitando o peso como se fosse parte da vida, tentando resolver tudo sozinho. Mas quando o espírito desperta, algo se move dentro de você. E essa movimentação é espiritual. Ela é o sinal de que Deus está te chamando para um novo posicionamento. Não se trata de religião, não se trata de um ritual decorado ou de repetições vazias. O que você está fazendo agora, ao ouvir essa oração com o coração aberto, é um ato de guerra espiritual. É um posicionamento claro diante do mundo invisível. Você está dizendo que não aceita mais conviver com a dor, com o medo, com a opressão. Você está se colocando debaixo da autoridade de Jesus Cristo, e isso tem consequências profundas no mundo espiritual. Muitas pessoas acham que basta esperar para que as coisas mudem, mas o mundo espiritual responde à ação, à decisão, à atitude. E ouvir a palavra ao amanhecer ou antes de dormir não é apenas um hábito saudável, é um ato de alinhamento com os céus. É como fechar uma porta que estava aberta para o inimigo entrar e abrir uma nova, por onde a presença de Deus entra com liberdade, trazendo luz, cura, restauração. Você quer transformar a atmosfera da sua casa? Comece consagrando as suas manhãs. Ao abrir os olhos, antes mesmo de tocar no celular, fale com Deus. Diga: Senhor, toma o controle deste dia, que o Teu Espírito Santo governe meus pensamentos, minhas emoções, meu corpo, minha casa. Isso é aliança, é cobertura, é conexão com a fonte de toda cura. A escuridão só permanece onde não há luz, e a palavra de Deus é luz. Quando você a coloca como base da sua rotina, como filtro dos seus pensamentos, como direção para as suas decisões, tudo ao seu redor começa a mudar. O primeiro passo não é fazer força, é se alinhar. Não é gritar por mudança, é se posicionar para recebê-la. Muitos querem cura, mas não se expõem à presença curadora de Deus. Querem paz, mas não se rendem à presença do Príncipe da Paz. Querem transformação, mas não se permitem ser transformados por dentro. O primeiro passo é simples, mas profundo. Se entregar. Dizer: Senhor, eu não dou conta sozinho, eu preciso do Teu toque. E Ele sempre responde a esse tipo de clamor. Esse posicionamento espiritual acontece em silêncio, acontece agora, dentro de você. Enquanto ouve, o seu coração começa a mudar, a resistência se quebra, as distrações perdem força, a mente se alinha com o céu. E o corpo começa a responder, porque o corpo ouve a alma, e a alma responde ao espírito. Quando o seu espírito se conecta com Deus, a restauração alcança todas as áreas. É nesse lugar de rendição que a cura começa. Quando você confessa que precisa, quando você se humilha diante do Senhor, quando você para de tentar controlar tudo e começa a confiar plenamente. A palavra diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas veja a ordem. Primeiro, você se sujeita.
Depois, você resiste. A força para vencer vem depois da rendição. Se você quer ver os caminhos se abrindo, comece abrindo o seu coração. Se quer ver seus filhos protegidos, comece dedicando sua casa ao Senhor. Se quer romper com ciclos de escassez, consagre sua área financeira. Ore ao sair de casa. Declare vida ao entrar. Ponha louvor onde antes havia murmúrio. Alimente sua fé com a palavra, não com o medo. Tudo começa com um passo, e esse passo não precisa de força, precisa de fé. Fé para reconhecer que a verdadeira cura não está em fórmulas humanas, mas na presença daquele que te criou. Deus conhece cada célula do seu corpo, cada pensamento escondido, cada ferida antiga. Ele não cura pela metade, ele não remenda, ele restaura. E esse processo começa no momento em que você diz: eu me rendo, eu confio, eu me coloco debaixo da tua vontade. Enquanto você ouve essa oração, esse posicionamento está sendo registrado no mundo espiritual. O céu reconhece quando alguém decide sair da passividade e se posicionar em fé, e o inferno também sente, porque quem se posiciona em Cristo passa a andar coberto, protegido, guardado por promessas eternas. O que você começou aqui é maior do que imagina. É uma nova jornada com base numa escolha espiritual. E agora que você está posicionado, é hora de mergulhar na solução eterna que vem da palavra de Deus. Não existe cura verdadeira sem verdade. E a verdade que liberta não está nos conselhos do mundo, nem nas filosofias passageiras. Ela está na palavra de Deus. Uma palavra viva, que não caduca, que não muda com as modas, que não falha. A Bíblia é o manual do Criador, a voz de Deus escrita. E quando você se alinha com ela, não há dor que permaneça, não há maldição que resista, não há escuridão que permaneça em pé. Porque onde a palavra entra, a luz se estabelece. O Salmo 91 não é apenas conforto, é decreto espiritual, é proteção legal no mundo invisível. É uma promessa liberada sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo não é um local físico, é um estado de entrega, um coração que confia, uma alma que repousa na certeza de que está nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa primeira frase já carrega cura, porque descansar à sombra do Onipotente é confiar que Ele está no controle do que você não pode ver. É se recusar a carregar um fardo que já foi colocado sobre os ombros de Jesus. É parar de viver inquieto, ansioso, dominado pela dor, e começar a viver ancorado na fé de que Ele está te guardando em cada detalhe. Você quer ver cura no seu corpo? Então entenda que o corpo adoece quando a alma está em guerra, e a alma se acalma quando se refugia em Deus. O Salmo 91 é um abrigo. Nele há cura para doenças emocionais, espirituais e físicas. Há promessas específicas que tratam daquilo que você sente, mesmo que ninguém mais compreenda. Versículo 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é a armadilha. São situações que parecem boas, mas que foram projetadas para te prender, te atrasar, te adoecer. A peste perniciosa representa as doenças invisíveis, que se espalham em silêncio, que o inimigo usa para tentar paralisar você. Mas a palavra é clara: Deus te livrará. Não talvez, não se for possível, mas te livrará. Isso é promessa. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Isso é presença, é proteção íntima. Não é só livramento no exterior, é segurança na alma. É saber que há um Pai que te cobre, que te envolve, que te aquece mesmo nos dias frios da solidão e da dor. E quando a palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ela está dizendo
que mesmo que todos ao seu redor estejam sendo atingidos por enfermidades, crises, perdas, você estará guardado. Não por sorte, mas porque você decidiu habitar no esconderijo. Porque você decidiu confiar na palavra e não nas circunstâncias. A cura começa quando você acredita que aquilo que Deus disse é maior do que aquilo que você sente. A dor grita, mas a palavra comanda. Os sintomas assustam, mas a verdade liberta. E a verdade é que em Cristo você tem acesso direto à cura. A Bíblia diz em Isaías 53:5 que, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Já está feito. Não é futuro, é presente contínuo. Você quer proteção para os seus filhos? Está na palavra. Quer restauração no seu lar? Está na palavra. Quer prosperidade no lugar da escassez? Está na palavra. Salmo 121 declara que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E a alma guardada é o início da saúde plena. Não adianta orar pedindo cura e continuar alimentando a alma com medo, dúvida e pensamentos negativos. O que cura não é só a oração, é a fé baseada na palavra. É declarar com a boca aquilo que Deus já disse com poder. É repetir para si mesmo até que o corpo, a mente e o espírito se alinhem. Eu sou guardado, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou livre. A solução para a sua dor não virá de fora. Ela já está disponível dentro de você quando você crê na palavra. Ela é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Quando tudo parecer escuro, declare a palavra. Quando a dor parecer insuportável, declare a palavra. Quando o medo quiser dominar, declare a palavra, porque ela é viva, ativa e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela separa o que é verdade do que é engano e te posiciona no centro da vontade de Deus. Agora que você entendeu onde está a fonte da cura, é hora de ativar essa fé de forma profética, com autoridade, com a sua voz, porque a palavra precisa ser liberada para que a realidade se dobre diante dela. A palavra de Deus já foi liberada, as promessas já foram entregues, a verdade já foi estabelecida sobre a sua vida. Agora, o que falta é ativar isso com a sua própria voz. A fé nasce no coração, mas se materializa pela boca. Você precisa declarar aquilo que crê. Precisa dar forma espiritual ao que Deus já disse que é seu. Porque quando você fala com fé, o mundo espiritual obedece. A palavra tem poder, mas a sua palavra, alinhada com a palavra de Deus, tem autoridade para transformar atmosferas, reverter diagnósticos, quebrar cadeias, mudar destinos. A boca que murmura atrai destruição. Mas a boca que profetiza com fé traz à existência aquilo que ainda não se vê. Isso não é autoajuda, isso é princípio bíblico. Foi assim que Deus criou o mundo. Ele falou, haja luz, e houve luz. Agora é a sua vez. Você vai declarar vida sobre o seu corpo, vai profetizar cura, vai anunciar libertação, vai tomar posse daquilo que Jesus já conquistou por você. E mesmo que os sintomas ainda estejam aí, mesmo que a situação ainda pareça a mesma, a sua declaração é o que vai começar a mover os céus ao seu favor. Diga com fé, com autoridade, sem medo, sem dúvida: hoje eu declaro que nenhuma enfermidade terá domínio sobre meu corpo, nenhuma dor será permanente na minha vida. Eu sou templo do Espírito Santo, meu corpo é morada do Altíssimo. Toda inflamação, infecção, fraqueza, cansaço crônico ou desordem emocional agora perdem força. Pela autoridade do nome de Jesus, eu ordeno: seja desfeito todo o mal, toda raiz de doença, toda ação maligna sobre minha saúde. Repita novamente com firmeza: hoje eu declaro que nenhuma maldição vai permanecer na minha casa. Nenhuma palavra de maldição lançada contra mim terá efeito. Todo espírito de enfermidade, miséria, contenda ou confusão que tentou se alojar na minha família,
agora está cancelado. Eu ativo a promessa do Salmo 91 sobre a minha casa. Estamos debaixo das asas do Altíssimo. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Diga com fé ainda mais profunda: hoje eu declaro que meus filhos estão guardados. Nenhuma enfermidade os tocará. Nenhuma influência maligna terá acesso à mente deles. Meu lar é solo santo. Meu lar é protegido. A paz reina aqui. A saúde habita aqui. O Espírito Santo tem liberdade nesta casa. Agora, declare sobre sua área financeira. Hoje, eu declaro que a escassez não vai mais habitar na minha vida. O tempo de portas fechadas acabou. Toda obra contrária que travava meus caminhos está sendo quebrada agora. Eu ativo a prosperidade bíblica. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é quem abre portas que ninguém pode fechar. A partir de hoje, meus caminhos estão sendo abertos e tudo que eu tocar será abençoado. Essas palavras não são frases bonitas, são decretos espirituais. E quando você fala com fé, você ativa promessas, você movimenta os céus, você paralisa as ações do inimigo e você traz à luz aquilo que parecia inalcançável. Não importa o que disseram sobre você, não importa o histórico da sua família, não importa o laudo médico, a última palavra vem do Senhor. E a fé não espera sentir para crer, ela declara antes e vê depois. Por isso, continue dizendo, continue profetizando, continue repetindo, até que sua mente creia, até que sua alma se alinhe, até que seu corpo responda. Comente agora: eu recebo, Senhor Jesus. Não por costume, mas como quem firma um pacto, como quem diz: eu me aproprio, eu tomo posse, eu creio e declaro. Comente essa frase nos comentários e escreva o seu nome. Você está se marcando espiritualmente, está deixando uma assinatura de fé, está dizendo ao mundo espiritual: aqui há alguém que crê, aqui há alguém que se posiciona. E se você puder, compartilhe essa declaração com alguém, porque fé gera fé. E quando você libera sobre outro aquilo que ativou em você, o poder se multiplica. O mundo espiritual já está em movimento. Agora que a sua fé foi ativada, chegou o momento de orarmos juntos, em concordância. Uma oração profética, direcionada, cheia de autoridade, para selar o que foi declarado. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença com fé viva e coração rendido. Estamos aqui diante do Teu altar, certos de que o Senhor ouve a oração do justo, certo de que Tu não rejeitas um coração quebrantado. E neste momento, com base na Tua palavra, liberamos uma oração de cura, de libertação, de restauração total, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, olha para essa vida que ora agora comigo. Olha para esse corpo que tem carregado dores, sintomas estranhos, enfermidades recorrentes, diagnósticos preocupantes. Toca agora com o Teu poder. Entra no sistema nervoso, restaura a mente, alinha os pensamentos, traz equilíbrio emocional, remove toda confusão, ansiedade, pânico, medo, insônia, depressão. Derrama óleo de cura sobre cada área em sofrimento. Pai, visita agora os ossos, os músculos, os órgãos internos. Tudo aquilo que a medicina não alcança, o Teu Espírito alcança. Onde houver inflamação, que seja desfeita. Onde houver células doentes, que sejam regeneradas. Onde houver sangue contaminado, que seja purificado. Doenças autoimunes, dores crônicas, cistos, tumores, infecções, inflamações, sejam arrancadas pela raiz agora. Em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade perca a legalidade e seja lançado fora. Espírito Santo, toca também as emoções desta pessoa. Traz alívio ao coração pesado. Retira toda mágoa, ressentimento, peso emocional, lembranças traumáticas, feridas antigas que ainda doem por dentro. Entra nas memórias, entra nos sentimentos.
Liberta do passado. Derrama paz onde havia tormento. Derrama leveza onde havia agitação. Liberta da culpa, da vergonha, da autocondenação. Tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que essa verdade seja estabelecida agora. Visita o ambiente onde essa pessoa está. Transforma esse lugar em território santo. Que os anjos do Senhor façam vigília sobre esse lar. Que toda presença maligna, toda opressão espiritual, toda energia negativa, toda seta do inimigo seja agora dissipada pelo poder do nome de Jesus. Que essa casa seja cheia da tua glória, que a atmosfera mude, que a paz reine, que os filhos sejam guardados, que haja reconciliação no casamento, que haja entendimento entre pais e filhos. Senhor, toca também na área financeira. Quantas vidas estão vivendo de forma limitada, presas na escassez, afogadas em dívidas, frustradas com portas que não se abrem. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor supre todas as nossas necessidades, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então agora, em nome de Jesus, nós declaramos: portas abertas, canais de provisão sendo destravados, oportunidades chegando, estratégias sendo reveladas. E todo laço de miséria, todo peso de escassez, toda maldição financeira sendo quebrada agora. Que essa pessoa viva a prosperidade bíblica com sabedoria, com temor, com gratidão. Senhor, cobre essa vida com o sangue do Cordeiro. Declaro proteção total do alto da cabeça à planta dos pés. Declaro que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ela não será atingida. Declaro que o mal não terá poder sobre ela, nem sobre sua casa, nem sobre seus filhos. Que nenhuma praga chegue à sua tenda. Que os anjos acampem ao seu redor. Que ela durma em paz e acorde renovada. E sobre tudo isso, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele reina sobre essa vida. Que Ele governa esse lar. Que Ele é o centro de todas as coisas e que o Espírito Santo tenha total liberdade para agir, para conduzir, para permanecer. Nós selamos essa oração com fé, não por mérito, mas pela graça, não pelo que sentimos, mas pelo que cremos, não por religiosidade, mas por aliança viva com o céu. E cremos que enquanto oramos, o Senhor já está agindo, porque tua palavra diz que antes mesmo da palavra chegar à boca, o Senhor já responde ao clamor. Por isso, nós te agradecemos, louvamos o teu nome e esperamos com confiança os frutos desta oração, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E quem confia em ti jamais será envergonhado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça com o coração aberto, porque o que o Espírito Santo começou aqui ainda não terminou. No próximo momento, você será conduzido a um fechamento que sela tudo que foi orado e te guia com sabedoria para manter essa atmosfera na sua vida. Agora que sua alma foi lavada pela oração, agora que o seu corpo sentiu o impacto do toque do Espírito Santo, agora que as palavras liberadas romperam camadas profundas dentro de você, é hora de entender. O que você acabou de viver aqui não pode parar aqui. A presença de Deus não é um momento isolado, é uma jornada. E essa jornada precisa ser mantida viva todos os dias, com atitudes que cultivam fé, que alimentam o espírito, que protegem o ambiente onde você vive. O Senhor já começou uma obra em você. Se você se entregou de verdade durante essa oração, se você sentiu o alívio, a paz, a clareza mental, o peso saindo dos ombros, então entenda, esse é o início de algo novo. Uma restauração que começou de dentro para fora. Não ignore isso. Não desvie dessa atmosfera. Não permita que, após ouvir essa oração, você volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Algo aconteceu. O céu tocou a terra. Deus visitou sua casa. E você precisa responder a esse mover com ações concretas.
Ouça novamente essa oração antes de dormir. Deixe a palavra trabalhar enquanto o seu corpo descansa. A madrugada é um tempo estratégico, onde batalhas espirituais se intensificam. E se você estiver coberto, protegido pela palavra, blindado pela oração, nada poderá te tocar. Que essa oração seja sua companhia todas as noites. Faça dela um hábito. Crie um ambiente de adoração onde antes havia distração. Substitua a agitação do celular pela quietude da presença de Deus. Isso muda tudo. E mais, compartilhe essa oração com alguém que você ama. Há pessoas perto de você que estão sofrendo em silêncio, que estão doentes, sobrecarregadas, angustiadas, com a alma cansada. Pessoas que não sabem mais a quem recorrer. Seja você o instrumento de Deus na vida delas. Envie esse vídeo com propósito, como quem estende a mão para alguém que está à beira do abismo. Uma simples mensagem pode ser o sopro de vida que alguém está esperando. Se você ainda não faz parte da nossa corrente de oração, se inscreva agora no canal. Essa não é uma comunidade comum. Aqui nós oramos todos os dias com propósito, com direção bíblica, com aliança espiritual. Ative as notificações para receber as próximas ministrações. Cada vídeo é uma chave. Cada oração é um passo em direção à sua cura, à sua restauração, ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E se você quer se aprofundar ainda mais nessa caminhada espiritual, veja os materiais que deixamos na descrição. São recursos preparados com responsabilidade e direção do Espírito para te ajudar a caminhar com firmeza. E-books, mentorias, devocionais, ferramentas que vão te acompanhar na sua jornada de fé. Use tudo o que Deus está colocando à sua disposição. Não negligencie a oportunidade de crescer. Você já percebeu que há algo diferente em você agora. Sua mente está mais leve, seu coração mais tranquilo, seus olhos mais atentos. Isso é a presença de Deus. E a presença dele transforma tudo. Então cuide disso, preserve isso, honre isso e, acima de tudo, continue. A cura não é um evento, é uma caminhada. E cada oração, cada passo, cada palavra, cada atitude conta. Permaneça conectado, continue nessa corrente e esteja sensível para ouvir o que o Espírito Santo quer te mostrar nas próximas horas, porque ele ainda tem mais para fazer. Você não está sozinho. Pode parecer que ninguém entende o que você sente. Pode ser que por fora você até consiga sorrir, trabalhar, manter a rotina funcionando, mas por dentro existe um peso que só você sabe carregar. Existe uma dor que não tem nome, um silêncio que ninguém escuta, uma exaustão que se instalou na alma. E é por isso que o Espírito Santo escolheu esse momento, essa oração, essa palavra, para alcançar você. Porque Deus conhece detalhes que ninguém vê. Ele entende o que nem você consegue explicar. Neste momento, há uma presença suave se movendo ao seu redor. Não é emoção, é real. É o Espírito do Deus vivo te envolvendo. É Ele quem está tocando a sua mente agora, trazendo descanso. É Ele quem está tocando o seu peito, tirando aquele aperto. É Ele quem está se assentando aí onde você está. Apenas para que você perceba, não precisa ser forte o tempo todo. Você pode descansar nele. Você pode confiar. Você pode respirar mais fundo e entregar o que ainda está tentando controlar. O céu está em silêncio, mas o silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio dele é cura profunda. É ele dizendo, deixa que eu cuido. É ele conduzindo o que você não entende para o lugar da paz, que excede todo o entendimento. Sabe esse ambiente onde você está agora? Ele foi preenchido pela glória de Deus. Ele entrou, ele está aí. Não só por alguns minutos, mas para permanecer. A paz que você está sentindo não é leveza passageira. É o Espírito Santo ajustando a atmosfera da sua vida.
É como se o ar ficasse mais leve, como se o tempo desacelerasse, como se a dor não tivesse mais domínio sobre você. O que você viveu aqui foi uma visitação, mas pode ser habitação. Se você continuar nessa jornada de fé, de rendição, de entrega total, essa presença vai permanecer. E tudo ao seu redor será transformado por ela. O cansaço não terá mais espaço. O medo será substituído por coragem. A dúvida será sufocada pela convicção. A enfermidade será vencida, não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar de forma incondicional. A partir de agora, caminhe com leveza. Caminhe com a certeza de que você foi ouvido. Que a oração feita aqui não caiu em ouvidos surdos. Que cada lágrima que desceu durante essa ministração foi recolhida pelo próprio Deus. Ele viu, Ele sabe, e Ele já começou a agir. Continue ouvindo essa oração por 7 dias. Declare as promessas do Salmo 91 todas as manhãs. Ore antes de dormir. Alimente o espírito. Proteja sua mente. Fale menos com pessoas negativas e fale mais com o Espírito Santo. Cultive essa paz. Ela é um presente e ela é o sinal de que você não foi esquecido. Deus ainda se importa. Ele ainda cura. Ele ainda restaura. E Ele ainda tem planos maiores do que os seus. Agora feche os olhos, respire com calma e apenas diga no seu coração: Espírito Santo, fica comigo, fica na minha casa, fica na minha mente, fica no meu corpo. Não vá embora, porque Ele vai ficar. E a sua presença será tudo o que você precisa para caminhar em paz, com fé, com coragem, com esperança. Você está guardado, você está coberto, você está sendo curado, você foi encontrado.